Olá pessoal, boa noite. O objetivo desse vídeo é esclarecer o gráfico da função exponencial, tá? De uma forma muito simples. Então, a função exponencial, a gente já sabe que o formato essencialmente algébrico é desse modelo aqui, f de x exatamente igual a a elevado a x. Esse a é um número real, mas tem um detalhe importantíssimo sobre ele. Ele tem que ser maior do que zero e tem que ser diferente de 1, tá certo? Então, a gente vai dividir em dois casos. Não precisa se preocupar com absolutamente nada, tá? O primeiro caso é o caso em que o a é maior do que 1. Então, toda vida que o a for maior do que 1, essa função ela é uma função crescente e é fácil você entender esse gráfico, não tem segredo nenhum. Está aqui o eixo do x, está aqui o eixo dos y, aqui o zero. É lógico que quando o x for zero, a elevado a zero dá 1, então todo o gráfico da exponencial aqui vai passar pelo ponto 0, 1. E quando o x está aumentando, o a elevado a x também está aumentando. E quando o x vai ficando cada vez menor, negativo aqui, tá? O gráfico, né? Ou seja, a função a elevado a x vai ficando cada vez mais próximo do zero. Então esse gráfico é um modelo muito simples. Ó. O gráfico da exponencial tem exatamente esse formato aqui. Sempre que o a for maior do que 1. Tá? Então, exemplos disso é o caso do 2 elevado a x, 3 elevado a x, tá? Ou qualquer número que seja maior do que 1 elevado àquele x. O segundo caso é quando a base A for maior do que 0 e menor do que 1. Então, nesse caso, a função exponencial ela é decrescente. Então, o gráfico dessa função agora vai ter este outro formato aqui. Novamente, o plano cartesiano, está aqui, né? A origem, 0. Quando x é 0, é claro que o resultado a elevado a 0 dá 1. As flautas, então, sempre vai passar pelo ponto 0, 1. Esse tipo de gráfico dessa função sempre passa pelo ponto 0, 1. E dessa vez a função é decrescente. Ó. Como o x vai aumentando e o a está entre 0 e 1, a potência faz diminuir. E quando o x está diminuindo, né, ficando negativa, que cada vez em valor absoluto mais negativo, tá? Em valor absoluto ele vai ficando grande, o gráfico vai subindo aqui. Então, o gráfico tem este formato aqui, tá certo? Isso é independente, essencialmente, tá, do tipo de base que você está tomando, a não ser esse detalhe, tá? Então, vou colocar dois detalhes importantes que a gente precisa associar à ideia do limite. No primeiro caso, o limite de a elevado a x, quando x tender a mais infinito, isso é mais infinito. E o limite de a elevado a x, quando x tender a menos infinito, é claro que o resultado vai ser zero. Então isso aqui, na verdade, é uma assíntota horizontal. A gente não está falando mais nisso, né? Mas, ó, sempre é importante. Tá? Ela não tem assíntota vertical, só tem assíntota horizontal. Já nessa situação, a gente teria o limite de a elevado a x quando o x tende a mais infinito igual a zero e o limite de a elevado a x quando o x tende a menos infinito, claro que vai ser mais infinito. Tá certo? Ó, então aqui o x está tendendo a mais infinito, o resultado vai dar zero. E o x tendendo a menos infinito, o resultado vai dar zero. Um exemplo mais simples, né, de você pegar. Você podia pegar a função, um exemplo bem mais prático. F de x igual a 2 elevado a x. Que é fácil, uma tabelinha, você consegue fazer rapidinho a evolução desse gráfico, que é o caso em que a base é maior do que 1. X igual a 0 dá 1. No x igual a 1, o resultado vai dar 2, ó, localizou o ponto. No x igual a 2, o resultado é 4, ó, veja que cresce com rapidez muito grande. Já no x igual a menos 1, o resultado é 1 meio, ó, que você coloca metade aqui do 0 e 1. No menos 2, o resultado é menos... no menos 2, o resultado vai ser o 2 elevado a menos 2, que vira 1 quarto, ó, e aí
Pronto, já tem o formato, ó, exatamente da nossa primeira situação aqui, que é o primeiro caso. Então, você podia até dizer assim, ó, que limite de 2 elevado a x, quando x tender a mais infinito, é mais infinito. E o limite de 2 elevado a x, quando x tende a menos infinito, o resultado é zero. Então, o segredo, olhar para a base. Base maior do que 1, exponencial sempre crescente. O gráfico está subindo, tem essa posição, tem essa forma. Base entre 0 e 1, a função é decrescente, ou seja, o gráfico tem sempre esse formato. E a partir dos gráficos você consegue descobrir esses limites que são muito, muito simples, ok?